O design dentro da estratégia das corporações. Para falar sobre esse assunto, o portal HSM Online convidou a professora Ellen Kiss, da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ellen, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. O design, ele está cada vez mais envolvido na estratégia das empresas e é um tema que chama cada vez mais a atenção dos líderes. Por quê? Empresas precisam ser competitivas, né? Principalmente num cenário de um contexto internacional, onde marcas internacionais vêm para o Brasil e competem de uma forma igualitária. Uma empresa precisa construir diferenciais competitivos para os seus produtos. Historicamente, esses produtos, esses diferenciais, eles foram construídos pautados em estratégia, né? Muitas vezes em componentes físicos, em funcionalidades, depois em marcas, em racionalização de alguns features, de algumas funções. Hoje, as marcas estão indo num caminho totalmente distinto, que é a conexão emocional, é criar um vínculo emocional com seus consumidores. E para isso é necessário um pensamento totalmente diferente, né? Não é mais possível pensar em construir esse vínculo de uma forma racional, de uma forma lógica, através de números e estruturas. Então, as empresas estão precisando se readequar ao seu processo de construção de produtos de diferenciais de uma forma a incorporar esse diferencial competitivo. E o design por si só, o design como um processo, né, como atribuição de significado a alguma coisa, ele já é uma disciplina que faz isso, né? Então, internacionalmente, tem crescido muito a importância do design dentro das estratégias. As empresas estão percebendo que o design pode sim ser uma ferramenta de atribuição de significado, de agregação de valor, para que as empresas possam, a partir daí, se tornar mais competitivas. E a gente tem diversos exemplos muito bons em relação a isso. Você pode dar alguns? Claro, o Starbucks, né? Vamos pensar em Starbucks. Starbucks, o último elemento competitivo do Starbucks é o café, né? Ninguém vai ao Starbucks em função somente do café. Toda a experiência que o consumidor vivencia dentro da loja através do ambiente, do som, do atendimento, enfim. São elementos tangíveis que tangibilizam, que materializam um valor de marca. Então, esse é um exemplo claro. Ou no Brasil, o projeto que a Fiat realizou com o Fiat 1000 é um caso muito interessante da gente pontuar. A primeira vez que a Fiat mundial insere o consumidor numa discussão de elementos de design para que ele possa colocar a visão dele, o que ele precisa, quais os elementos que ele gostaria de vincular dentro de um carro e criar um carro conceito, foi lançado agora no Salão do Automóvel e, enfim, um grande sucesso para a corporação. Ellen, mas explica um pouquinho melhor, onde está o design dentro dessa estratégia do Starbucks, por exemplo? O que diferencia a estratégia do Starbucks, que é design, do marketing? De criar esse espaço, tudo isso. A gente não poderia dizer que isso foi uma estratégia de marketing? Qual é o detalhe do design dentro dessa estrutura? Sim, o design, ele materializa qualquer estratégia de marketing. Então, quando você tem, né, uma determinada estratégia pautada em preço, produto, distribuição, alguns elementos que estão inseridos dentro do teu plano, né, você efetivamente precisa transportar isso para o teu consumidor, você precisa levar isso de uma forma visível. E aí que o design entra, os elementos de design entram. Então, e mais do que isso, eu diria, né, a própria forma como algumas empresas estão incorporando este modelo para criar as estratégias que aí sim se dirigem para o marketing, isso tem sido alterado também, né? Então, incorporar mais designers no seu processo de criação, para que eles possam, a partir desse modelo criativo, multidisciplinar, desestruturado, a gente chama que é o caos criativo, né? Para que eles possam incorporar isso dentro da estratégia e aí sim ter algo mais criativo, né? Algo mais efetivo num resultado final. E o design, ele, a partir do marketing, ele une todas as partes de uma corporação? Ótimo você ter me perguntado isso, porque a gente fala que o design realmente ele é um elemento integrador, né? Eu não acho que o design como disciplina isolada, ele é a grande diferenciação das empresas, não, porque aí nós estaríamos pautados em produtos e em contraponto, acho que o design ele é essa disciplina que integra tecnologia, que integra marketing, que integra produção, dentro de uma forma multidisciplinar, com necessidades e características de cada uma das áreas, para que assim ele entregue uma oferta de valor
para um consumidor final. Então, o design ele pode ser visto como uma ferramenta para toda uma corporação em todas as suas áreas, em todos os seus departamentos, não unicamente do marketing? Não. Exatamente o que você colocou. Historicamente, principalmente no Brasil, os empresários ainda veem o design como um elemento estético, como algo tangível, como resultado final. É um produto, é uma embalagem, é uma mesa, uma cadeira. Ou então algo restrito ao marketing. Ou algo restrito ao marketing. As grandes corporações, e se nós olharmos o ranking da Business Week, na revista americana Business Week, das 50 empresas mais inovadoras, a gente percebe claramente que elas estão fazendo essa transição de diferenciais competitivos pautados em estratégia para elementos mais humanísticos, onde entra o design. Para isso, o design ele precisa estar inserido dentro da união entre todos esses departamentos, muitas vezes diretamente ligado ao CEO. Né? Pensem na Apple, né? O que a Apple em 20 anos conseguiu transformar? Quem um dia imaginou que as ações da Apple iriam ultrapassar as ações da Microsoft? E uma empresa que pautou a sua estratégia e os seus diferenciais competitivos em design, inserindo o design na cultura organizacional, para que eles repensassem todos os modelos, todas as estratégias e que conseguissem conferir, levar isso para o consumidor final. Você falou do CEO e eu ia te perguntar justamente isso. De que maneira o líder de uma corporação ele precisa pensar para conseguir inserir o design dentro da empresa? A participação dele é fundamental, né? Fundamental. Design enquanto processo e design enquanto elemento da corporação e não somente do marketing, ele é fundamental que venha de cima, né? Que o CEO tenha uma visão estratégica e um apoio e um suporte para que isso seja estruturado. O que a gente percebe, por uma parte prática, é que passa a ser gradual. Geralmente, atribui-se um projeto específico da organização, que é muitas vezes bem sucedido, e a partir daí o CEO começa a incorporar, né, o gestor ou o alto executivo incorpora isso na estratégia de uma forma mais efetiva, até que o design para o negócio se torna o design do negócio, né? A estratégia geral da empresa, o DNA da empresa, como algumas das empresas que a gente mencionou, passa a ser atribuído e passa a ser pautado nas características de design. Então, é importantíssimo que a empresa passe a ter uma cultura de inovação, que isso passe a ser inserido dentro da cultura organizacional. E como que se faz isso na prática? A empresa contrata um designer para atuar numa determinada área, numa determinada função? Tem vários formatos. Algumas empresas elas contratam empresas de design que prestam serviços de inovação, como a Embraer, por exemplo. A Embraer contratou recentemente uma empresa de consultoria e inovação para que pudesse os auxiliar neste processo. Não é um trabalho terceirizado. Essa empresa ela não desenvolve o trabalho em prol da Embraer, mas é um trabalho coletivo, totalmente multidisciplinar. A empresa de design serve ou atua como um facilitador para que os componentes da própria Embraer cheguem a uma determinada solução. Esse é um formato. Outro formato são empresas que têm os seus design centers, né? Então, elas têm um centro de design, geralmente local, porque é fundamental que esses designers entendam uma cultura local, próximo, quais são as características, quais são os sentidos que existem dentro daquela cultura, daquele target específico, e esse centro de design passa a ser responsável por desenvolver essa estratégia, cada vez com um espaço dentro da organização mais significativo, mais efetivo. Ellen, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada a você, Patrícia. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.